Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Juliano. Vamos dar continuidade às nossas aulas. Então, essa aqui é a aula número 6. A gente vai falar basicamente sobre séries de potência, tá? Então, o que a gente vai falar na aula hoje é falar um começo sobre séries de potência, raio de convergência, exemplos e diferenciabilidade e integrabilidade. Bom, a definição, tá? Suponha que você tenha a n, uma sequência numérica, e x0 número real. Então, a gente chama essa série aqui de série de potência centrada em x0, ou em torno do x0, tá bem? Note que ela vai ser uma série onde esses termos daqui são, na verdade, funções, tá? Então, veja que esse termo daqui é uma função, tá? E isso define uma função, tá? Então, vou chamar isso aqui f de x, tá? Então, ou seja, ela é uma série de funções. Então, para quem quiser saber um pouco mais, pode estudar. Eu vou deixar na descrição do vídeo alguns links aí sobre séries de funções, que tem uma teoria bem mais geral, tá? Então, esse caso aqui é um caso particular de séries de funções, onde as funções que estão aqui dentro são potências de x, tá? O x menos x0, tá? Também durante o curso, tipo, a apresentação que eu vou fazer aqui, a maioria das vezes eu vou tomar x0 como sendo zero, tá? Só por uma questão de facilidade, tipo, é só um deslocamento que a gente está fazendo, então dá para fazer toda a teoria com x0, mas com o zero fica mais fácil. Bom, então essa daqui é uma série chamada uma série de potência, como eu estava falando, né? Quando a gente tem uma coisa desse tipo. E a principal aplicação e utilidade de séries de potência é para resolver EDOs. Então, quando você tem uma equação diferencial e você não sabe a solução, você pode assumir que ela é dada por uma série de potência, você joga na EDO e você procura encontrar quais são esses coeficientes aqui, tá? Então, você encontrando esses coeficientes, você vai ter uma solução dada por uma série de potências da sua EDO, tá? Essa acho que é a principal aplicação. Aqui um exemplo, tá? Então, esse primeiro exemplo eu vou falar um pouco sobre série de Taylor. Então, dado uma função infinitamente diferenciável, a série de Taylor em torno ou centrada, tá? Em x0, é definida por essa expressão, tá? Ou seja, ela é uma série de potência onde o AN é um caso particular, ou seja, ele não é qualquer coisa, ele é dado pela derivada enésima aplicada em x0 dividido por n fatorial. Então, quando você tem uma expressão dessa, a gente fala que essa é a série de Taylor da função. A série de Taylor ela aparece no cálculo 1, tá? Então, eu estou falando aqui porque eu sei que tem gente que acaba não vendo, tá? Então, a série de Taylor, ela aparece no cálculo 1, sem precisar ficar falando de série de potência, ela aparece apenas como uma aproximação de uma função. Você tem uma função que é infinitamente diferenciável, você consegue aproximar ela por uma outra função e você vai construindo essa aproximação e você vê que ela tem essa cara. Ou seja, é uma série de potência com esses coeficientes que são as enésimas derivadas. Tá? Então, para quem quiser mais detalhe, pode procurar o livro do Guido Orizzi, lá no volume 1 tem lá, tipo, tá, o teorema de Taylor com o resto de Lagrange. Tá? Aqui eu vou fazer um exemplo, então, como esse aqui é um caso de série de potência, eu vou fazer um exemplo, por exemplo, para a função f de x igual a e elevado a x. Então, nesse caso daqui, note que as derivadas fn de x são todas e elevado a x, tá? E eu vou considerar, como eu falei anteriormente, eu vou considerar o x0 como sendo zero, tá? Para facilitar as contas. Então, se eu estou nessas condições, eu vou ter que os ANs vão ser dados pelas derivadas aplicadas no zero, tá? Que vai ser tudo 1. Então, os ANs vão ser da forma 1 sobre n fatorial. Bom, daqui eu tiro que a expressão da e elevado a x vai ser igual a somatória com n de 0 até infinito de x elevado a n sobre n fatorial. Veja que eu calculei aqui os ANs e eu tenho essa parte da potência, tá? Que é o x menos x0 elevado a n. No caso aqui, o x0 é zero. Por isso ficou x elevado a n sobre n fatorial. Abrindo isso aqui veja que zero fatorial é 1, tá? Por definição. Então a gente vai ficar um negócio assim, fica 1 mais x ao quadrado sobre 2 fatorial, mais x a terceira sobre 3 fatorial, tá? E assim por diante. Então, sim, eu estou falando que e elevado a x eu posso escrever dessa maneira aqui. Note também que nesse caso daqui eu estou considerando esse termo aqui, tá? Como sendo a própria função, tá? Outro exemplo de série de Taylor é quando eu pego, por exemplo, a função f de x igual a seno de x.
tá bem? Então eu vou considerar o x0 como sendo zero de novo, tá? Então eu vou fazer as derivadas. Então aqui a primeira derivada do seno é cosseno, a segunda derivada é menos seno, a terceira derivada é menos cosseno, tá? Bom, e assim por diante, tá? Bom, daqui eu tiro que eu vou ter que o A0 seria a f de x aplicado no ponto zero, tá? Então seria zero. O A1, veja que o A1 é a primeira derivada aplicado no zero dividido por 1 fatorial. Então, nesse caso daqui, ó, deixa eu só escrever aqui. Então, a n é dado por isso aqui, né? A enésima derivada, no ponto, no caso aqui, estou considerando zero, sobre n fatorial. Então, o A1, no caso aqui, vai ficar 1. O A2 vai ser igual a zero. O A3, que esse cara daqui, vai ser igual a menos 1. Aí o A4 vai ser zero, tá? E assim por diante. Aí o próximo é 1 e assim por diante. Então veja que a f de x igual a seno de x, eu posso escrever ela dessa forma, né? Então eu vou escrever essa expressão como uma coisa assim, né? Ou seja, tirando esses zeros aí, que eu enchi de zero aí, fica uma coisa assim, x menos x a terceira sobre 3 fatorial, mais x a quinta sobre 5 fatorial, menos x a sétima sobre 7 fatorial, tá? E assim por diante. Então, essa é a expressão do seno, ou seja, seno de x em série de Taylor, tá, em torno do zero, fica desse jeito. Uma outra observação é que quando você faz uma série de Taylor em torno do zero, como eu estou fazendo aqui, tá? Ou seja, o x0 é zero, né? A gente também pode chamar ela de série de Maclaurin, tá? Tá, agora vamos falar de um teorema. O primeiro teorema que a gente vai que é definir o que é raio de convergência. Ou seja, uma região onde essas séries de potência convergem. Então, para a gente definir o que é o raio de convergência, a gente vai primeiro provar esse teorema, tá? Esse teorema fala assim, ó, se você tem uma série de potência centrada no zero, né? Suponha que ela seja convergente para x igual a x1, onde x1 é um cara diferente de zero. Então você vai ter que a série vai convergir absolutamente para todo x nesse intervalo, tá? Ou seja, entre menos módulo de x1 até módulo de x1, intervalo aberto, tá? Toma cuidado com isso. Veja, a demonstração sai do fato que se você sabe que somatória de AN x1 elevado a n, né, com n de 0 até infinito, converge, então isso implica que o limite do AN x1 elevado a n é zero, tá? Porque o termo geral tem que ir para zero, né? Se a série converge, o termo geral vai para zero. Dado epsilon maior do que zero, né, existe um n0, tal que se n for maior que n0, implica que, ou seja, o módulo do AN x1 elevado a n menos zero fica menor do que epsilon, né? AN x1 elevado a n, tá? Em módulo fica menor que epsilon, tá? Só que veja, como isso aqui vale para todo epsilon, então eu vou tomar, tá? Por isso que eu escrevi dado epsilon aqui, tá? Dado epsilon, eu vou tomar epsilon como sendo 1 agora, tá? Então eu vou falar assim, que dado epsilon maior que 1, dado epsilon igual a 1, existe n0, tal que se n for maior que n0, implica isso aqui, porque isso aqui você sabe que vale para todo o epsilon, tá? Além disso, a gente vai ter que, eu posso escrever AN x a n como sendo igual a AN x1 elevado a n, tá? Que multiplica x sobre x1, tudo elevado a n. Tá? O que eu fiz? Eu só multipliquei e dividi por x1 elevado a n, tá? Dentro do módulo, né? Então, usando essas duas expressões, a gente tira aqui AN x elevado a n vai ser menor ou igual a x1, tudo elevado a n. Por quê? Porque você sabe que esse termo daqui é menor que 1. Eu poderia colocar menor ou igual, tá? Tá bem? Então você sabe que esse termo aqui é menor ou igual a 1. Então, se isso aqui é menor ou igual a 1 para n maior que n0, né? Então você sabe que essa expressão
fica menor que esse termo sem esse termo que é menor que 1. Tudo bem? Agora note que dessa expressão, dessa última expressão que eu tenho aqui, eu vou ter que, se você tiver que o módulo de x for menor que o módulo de x1, você vai ter que esse termo daqui, ó, que está circulado, esse termo fica menor que 1. Tá? E se ele fica menor que 1, ele está uma potência elevado a n, ou seja, usando o critério da comparação, você vai ter que a somatória desse lado, ela vai ser, ou seja, a série desse lado, né, a somatória desse lado, é menor ou igual que a somatória desse lado. Mas se acontece isso daqui, ou seja, se o módulo de x é menor que o módulo de x1, você sabe que essa expressão converge. Porque isso daqui vai ser uma PG com essa razão aqui, tá? Que é a razão menor que 1. Tudo bem? Então, se módulo de x for menor do que 1, vai implicar que, veja que são todos termos positivos. Então, se essa aqui você sabe que converge, então como essa aqui é menor e positiva, vai convergir. Então, vai implicar que somatória de AN x elevado a n converge absolutamente. Tá? Converge absolutamente aonde? Nesse intervalo, ou seja, quando o módulo de x está é menor que módulo de x1, ou seja, x está no intervalo menos módulo de x1 e módulo de x1, intervalo aberto. Bom, aqui a gente vai ter o teorema que vai definir o que é o raio de convergência, tá? Então, seja a série de potências, né? Então, existem apenas 3 possibilidades. Ou você vai ter que a série converge somente para x igual a 0, ou ela converge absolutamente para todo x, tá? Ou você vai ter que vai existir um R maior que 0, tal que essa série converge absolutamente para todo x no intervalo aberto, tá? E diverge para todo x maior que R. E aí nos extremos você não sabe se ela pode convergir ou não, tá? Então, antes de falar da demonstração, tá? Eu só quero, só para deixar claro, então a gente tá com uma coisa assim, ó. Ou você vai ter que a série converge só pro ponto que está dado, né? No caso, x0 igual a 0, nesse caso que a gente está considerando. Então, ou ela converge só para o ponto inicial, tá? Que é onde ela está centrada, ou ela converge para todo o real, tá? Ou existe um R, tal que vai acontecer isso aqui, tá? Ou seja, aqui eu estou considerando x0 igual a 0, tá? Então, eu vou somar o R para frente e aí diminuir R para trás. Então, nesse intervalo daqui, a série converge, tá? Fora dos extremos, aqui e aqui, tá? A série diverge. E nos extremos, você não sabe. Tá? Então, nos extremos, você tem que testar para ver se ela converge ou não. Então, você sabe que dentro converge, fora ela diverge, e nos extremos tem que testar. Tá bem? Bom, então, para demonstrar deixa eu apagar isso aqui. Bom, então, para demonstrar esse teorema, vamos considerar, então, seja A o conjunto de todos os pontos, tá? Todos os x, eu vou considerar todos maiores ou iguais a 0, tal que a série converge. Note que esse conjunto ele não é vazio, tá? Por quê? Porque lembra que a série que a gente está considerando é AN x elevado a n, tá? Então no zero ela vai convergir, vai dar zero essa série. Então você sabe que ela não é vazia. Então a gente fica com 3 hipóteses. Ou A é zero, só o zero, tá? Ou A são todos os reais positivos, tá? Ou você vai ter que o A não é nenhuma coisa nem outra, ou seja, A é diferente dos reais positivos e A é diferente do zero. Tá? Então, nesse caso em que o A é só o zero, a gente vai ter que a série vai convergir só para o zero. Ela não poderia convergir para um outro número. Tá? No caso em que o A é os reais positivos, veja que ela vai convergir para todos os reais. A série vai convergir para todos os reais. Por quê? Porque, por causa do teorema anterior, se eu falo que tem um x1, tá bem? Suponho que eu tenho um x1 aqui, que está no conjunto A, tal que a série converge para esse conjunto A, para esse ponto x1, então pelo teorema anterior você vai ter que a série converge, tá? A nxn converge
para todo x no intervalo. Veja que o x1 estou considerando que ele está no A, tá? Deixa eu colocar aqui. Então você vai ter que converge para todo x no intervalo menos x1 até x1. Tá? Então, como eu estou pegando qualquer x1 aqui no A, então você vai ter que essa série, a série vai convergir, tá? O que implica que essa série ANXN converge para todo x real. Tá? Ou seja, vai convergir para todos os reais justamente por causa desse espelhamento que você tem aqui. Tá? Então, esse aqui é o primeiro caso, esse aqui é o segundo caso do teorema, e o que tem que fazer alguma coisa é esse terceiro caso, tá? Que é quando o conjunto A, que é o conjunto dos pontos positivos que a série converge, ele não é todos os reais positivos e ele também não é só o zero. Tá? Então, note que ele não poderia ser uma coisa, ele não poderia ser um subconjunto ilimitado. Por exemplo, não poderia ter o conjunto A nesse caso daqui, que não é nem isso, como sendo um conjunto, por exemplo, dos naturais. Tá? Por quê? Então, esse é o terceiro caso, tá? Se tivéssemos que para todo R maior do que zero existisse um x1 com x1 maior do que R, veja que o x1 pertencente ao A, tá? Estou considerando o x1 sempre no A. Então, se a gente tivesse isso aqui, ou seja, fosse um conjunto que não fosse limitado, ou seja, dado um R qualquer, sempre você poderia encontrar um elemento que está no A, tal que esse elemento é maior do que R. Então, pelo teorema anterior, a gente teria que, ou seja, a série, né, xn, né? Ou seja, isso aqui convergiria para todo x no intervalo, menos x1 até x1. Tá? Então você vai ter que, como isso aqui vai valer para qualquer r maior do que zero, você sempre poderia encontrar alguém, isso aqui implicaria, né? Isso implicaria que, ou seja, o conjunto de convergência seria para todos os reais. Isso implicaria que as séries, a nxn, convergiria para todo x real. Tá? Ou seja, o conjunto A deveria ser todos os reais. Tá? Então, eu tenho que ter ou seja, nesse terceiro caso, esse conjunto, o conjunto A, tem que ser limitado, tá? Ele não pode ser uma coisa ilimitada. Tudo bem? Então, para esse terceiro caso daqui, a gente vai ter que, ou seja, aqui, isso aqui eu estou fazendo por contradição. Note que se a gente tivesse que para todo número real existisse um x1, né? A gente chegaria numa contradição, tá? Bom, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o conjunto não pode ser não limitado, tá? Então, o que eu vou fazer? Então, isso implica que A é limitado. Nesse terceiro caso. Tá? Estou nesse caso daqui, tá? Lembrando que estou nesse caso daqui. Então, como ele é limitado, implica que existe um supremo, tá? Então, esse R é o raio de convergência, ou seja, esse R que é o supremo, tá? O sup do conjunto A, vai ser o nosso raio de convergência. Então, fica para vocês pensarem aí como que eu falo, como é que eu mostro que se eu pegar um x que é menor que r, ela converge. Se eu pegar um x que é maior que r, a série diverge. Esse teorema aqui agora é um teorema ainda sobre a raio de convergência. Como que a gente estima ele? Como que a gente encontra qual que é o valor do raio de convergência para dar para uma série de potência dada, tá? Tá, então, suponha que você tem essa série de potência, o raio de convergência é dado por esse limite, tá? Bom, então a demonstração, note que pelo critério da razão, para termos quaisquer, né, a gente vai ter que essa série converge quando a gente calcular o limite dessa série e do termo geral desse jeito, né, ou seja, o limite do AN mais 1, x elevado a n mais 1, sobre AN, x elevado a n, tá? Eu já vou pegar a série qualquer, então tomar o módulo, né? Então, usando o critério da razão aqui nesse caso, a gente vai tirar aqui, isso aqui vai ficar igual a módulo de x, limite do AN mais 1 sobre a n, tá bem? Então veja que a gente tem algumas possibilidades. Então, se esse limite aqui de dentro, só o limite daqui de dentro, for igual a zero, você vai ter que a série converge para todos os reais, porque qualquer x que eu colocar aqui vai continuar convergindo, tá? Porque esse limite primeiro todo aqui vai ser zero. Então, assim, e note que se você tiver isso aqui, ó, o limite do AN mais 1 sobre a n,
Então, se o limite do AN mais 1 sobre a N for igual a zero, isso é equivalente a dizer que o limite do AN sobre a N mais 1 é infinito. Tá? E é exatamente o que a gente está chamando de raio. Infinito, e esse é o raio de convergência. Veja, porque eu estou falando assim, ó, se esse limite aqui de dentro for igual a zero, tá? Que é o que está escrito aqui, né? Então você vai ter que, para qualquer x que se colocar, esse limite grande aqui, que é do critério da razão, vai ser zero. Então vai convergir para todo x real. Então quer dizer que o raio de convergência é todos os reais. Ou seja, o raio de convergência é infinito. Tá? Ou seja, para todos os reais, a série converge. De maneira análoga, se esse limite aqui for der infinito. Se esse limite der infinito, a única coisa que vai convergir vai ser quando o x for igual a zero. Então, e é exatamente o raio de convergência. Ou seja, o raio de convergência é zero, quer dizer que só converge para o zero. Aí a questão é, e se esse limite for diferente de zero e diferente de infinito? For der um número, tá? Lógico que a gente está supondo que o limite existe, tá? Então suponha que esse limite existe e tem um número, tá? Vou chamar esse número aqui de L agora, tá? Então, se esse número é L, para que isso aqui seja menor do que 1, então esse módulo de x tem que ser um número menor que 1 sobre L, tá bem? Se esse módulo de x for menor que 1 sobre L, então toda essa expressão fica menor que 1, para isso aqui seja menor que 1. E esse 1 sobre L é exatamente o R que a gente está chamando, tá? Então note que nesse caso daqui, 1 sobre L é o R, né? Então, como o L é isso daqui, então você vai ter que o raio aí, no caso, né? É o limite do AN sobre a N mais 1. Então veja que é trocado, tá? Então a gente usa o critério da razão com a N mais 1 sobre a N, né? Ou seja, o termo que está aqui dentro da série mais 1 sobre a N. E no caso do raio de convergência, a gente usa trocado, a N sobre a N mais 1. Bom, aqui a gente vai fazer um exemplo, né? A gente quer determinar o domínio da função f, dado por essa expressão, uma série de potência. Então, para determinar o domínio, tem que saber onde que essa série converge. Para isso, vamos calcular o raio de convergência. Então, o raio de convergência vai ser limite do esse termo que está aqui na frente, do xn, das potências, né? Então, vai ficar n elevado a n sobre n mais 1, n mais 1. Nesse caso aqui é tudo positivo, então eu posso tirar o módulo, né? Isso aqui vai ficar igual ao limite do... Eu vou separar aqui, vai ficar assim, ó, n elevado a n sobre n mais 1 elevado a n vezes 1 sobre n mais 1. Tá? Porque eu separei aqui para ficar aqui a potência 1 com n aqui vai ficar n mais 1, né? Então eu separei desse jeito por quê? Bom, porque aqui está aparecendo o limite fundamental, né? Então isso vai ficar limite do 1 sobre 1 mais 1 sobre n elevado a n vezes 1 sobre n mais 1. Tá? Bom, esse limite é quanto? Esse limite vai dar 1 sobre e vezes 0, né? Que é 0. Tá? Porque esse limite aqui, esse aqui vai para esse limite aqui, né? E aqui esse limite está indo para 0. Então, o produto vai dar 0. Ou seja, o raio de convergência é 0. Então, o domínio da função, tá, da f, é só o 0. Ou seja, essa série converge só para x igual a 0. Tá? Aqui mais um exemplo, tá? Veja que os termos que estão aqui na frente, né? No caso aqui, o AN é 1 sobre n mais 2, né? Esse é o termo. Então, de novo, ele quer buscar o domínio da função, então eu vou procurar o raio de convergência. O raio de convergência vai ser o limite do AN sobre a n mais 1. Então, isso aqui vai ficar uma coisa do tipo limite. Eu já vou fazer a divisão, tá? Então, isso aqui vai ficar n mais 3 sobre n mais 2. O módulo eu já vou tirar porque é tudo positivo, né? Então, tá bem? Então, o AN é 1 sobre n mais 2 e o AN mais 1 é 1 sobre n mais 3. Então, multiplicando, fazendo a divisão, vai ficar n mais 3 sobre n mais 2. E esse limite aqui dá 1. Tá? Então, como o raio de convergência deu 1, então eu sei que para todo x nesse intervalo de menos 1 até 1, ou seja, no intervalo aberto aqui dentro, tá? A série converge. E fora ela diverge.
Então, basta saber o quê? Basta saber nos extremos. Eu preciso saber calcular agora nos extremos se ela converge ou não. Então agora, para x igual a menos 1, essa expressão fica assim, né? Fica menos 1 elevado a n, n mais 2. Tá? Com n de 0 até infinito, né? Essa daqui converge. Por quê? Pelo critério da série alternada, tá? Ou seja, é uma série alternada e os termos aqui que estão multiplicando o termo que alterna, né? Decresce e vai para zero, então, portanto, converge. Então, para x igual a menos 1, ela converge. Agora, para x igual a 1, a gente vai ter que essa série, ela fica uma coisa assim, né? 1 sobre n mais 2. Com n de 0 até infinito. E essa série diverge, tá? Por quê? Porque ela é uma série harmônica, né? Ou seja, então, essa série diverge para x igual a 1. Então, o domínio da função, deixa eu escrever aqui embaixo, tá? Então, o domínio da função vai ser o intervalo fechado para menos 1 e aberto para 1. Tá, aqui outro exemplo, tá? Eu tenho mais um exemplo aqui. Para também determinar o domínio da função, eu vou procurar o raio de convergência. Então, note que o AN nesse caso aqui é 1 sobre n fatorial, né? Então, eu vou fazer o raio de convergência, é o limite do AN mais 1, né? Note que é tudo positivo, então eu nem vou colocar o módulo aqui nesse caso. Então, isso aqui já vai ficar quanto? Como a n é 1 sobre n fatorial, isso vai ficar limite de n mais 1 fatorial sobre n fatorial. Tá? Fiz a divisão já, tá? Daqui eu tiro que esse limite vai ficar igual ao limite n mais 1, né? Porque fica n mais 1 vezes n fatorial vai cortar, que vai dar infinito. Tá? Então, portanto, o domínio dessa função é todos os reais. Tá bem? Note que essa função aqui é aquela função que a gente tinha falado no começo, tá? Então, essa função aí é a exponencial, né? E bateu, né? Tipo, o domínio é de fato todos os reais, tá bem? Tá, e por último, eu vou falar desse teorema, tá? É o teorema que fala sobre diferenciabilidade e integrabilidade, tá? Que é o que a gente usa quando você vai resolver, por exemplo, uma IDO. Você precisa colocar ela dentro da IDO, você precisa derivar essa série, tá? Então é interessante que você possa derivar termo a termo, tá? Isso nem sempre acontece, tá? Com séries de funções mais gerais, isso nem sempre acontece. Então, o que ele está falando? Você tem uma função, que é uma série de potência, tá? Centrada no zero, né? Como eu falei, dá para fazer tudo centrado em outros lugares, tá? Mas fica mais simples desse jeito. Com raio de convergência R. O R maior do que zero, ou o raio o raio é infinito, tá? Ou seja, vale para todos os reais. Então você sabe que para todo x nesse intervalo, tá? Você vai ter que a derivada vai se derivar aqui dentro, ou seja, derivar uma função dada por uma série de potência, você derivar termo a termo e somar tudo de novo. Tá? Então por isso que cai o n aqui, fica n menos 1, né? Ou seja, é derivada dentro da potência. Pode passar a derivada para dentro. E integrar é a mesma coisa, ou seja, se eu faço integral de 0 a t, tá? Aqui, lógico, eu estou considerando t uma coisa que está entre menos r e r, tá? Então a integral de 0 a t, você integra dentro, você joga a integral para dentro e calcula a integral aqui dentro, tá? Como eu falei, tipo, esse teorema tem que tomar cuidado, porque dá vontade de você, quando você vê uma série dada por uma soma, né? Tipo, ou seja, uma função dada por uma série, dá vontade de você sair derivando para dentro. Nem sempre isso é possível. No caso de séries de potência, isso dá para fazer, tá? A demonstração desse teorema precisa usar resultados de séries de funções, como convergência uniforme, que eu não falei. Quem tiver interesse, eu já vou deixar o link sobre séries de funções na descrição, tá? Então pode dar uma olhada lá e depois pode procurar a demonstração que vai ficar mais simples, só que você tem que entender o que é convergência uniforme, tá? Para poder para poder provar esses teoremas, tá? Então a gente só vai usar como verdadeiros, tá? Eu coloquei mais um exemplo no final, tá? Até eu coloquei como slide 14, tá? De 13. Então, esse exemplo. Então, suponha que você tem a função f de x igual a seno de x ao cubo, eu quero calcular essa derivada no zero. Veja que se eu for tentar fazer por regra da cadeia, vai ficar bem complicado, tá? Então, o que eu posso fazer? Eu posso expandir o seno de x em série. Então, lá do começo eu falei que a função seno de x, eu posso escrevê-la desse jeito aqui, né? X menos
x ao cubo sobre 3 fatorial. Estou expandindo ela em série de Taylor, tá? X à quinta sobre 5 fatorial. X à sétima sobre 7 fatorial. X à nona sobre 9 fatorial. E assim por diante, tá? Quando fizer seno de x ao cubo, que é o que nós temos lá, né? Isso aqui vai ficar assim, ó, x ao cubo menos x à nona sobre 3 fatorial, mais x à 15ª sobre 5 fatorial, e assim por diante, tá? Tudo bem? Então, seno de x ao cubo eu posso escrever dessa forma. Agora, o que acontece se eu fizer essa derivada, tá? Estou fazendo 15 vezes a derivada e aplicando no zero. Então, a derivada, quando eu começar a fazer a derivada aqui e aplicar no zero, note que as derivadas antes do termo, desse termo daqui, vão desaparecer, tá? Tem o x ao cubo na quarta derivada, já virou zero, tá? Aqui eu tenho x à nona, então na 10ª derivada já virou zero. Então antes já vira zero. Depois, se eu pego x elevado a 21, quando se fizer 15 vezes a derivada e aplicar no zero, ele vai ficar um fator multiplicando x aqui. Vai ficar, tá bem? Então, ou seja, por exemplo, se eu tenho assim, ó, x é a terceira e eu faço a segunda derivada e aplico no zero, eu vou estar com uma coisa assim, né? 3x ao quadrado, a primeira derivada, 6x a segunda derivada. Se eu aplico no zero, tá sobrando esse fator aqui, tá? Então, esses termos daqui também vão zerar. O único termo que vai sobrar é esse termo daqui, tá? Veja que se eu pego a função x ao cubo e faço a terceira derivada, a primeira derivada dá isso, né? Vou colocar f'. A segunda derivada dá isso, e a terceira derivada vai sobrar só o coeficiente que está aqui na frente, tá? Tá bem? Então, ou seja, não vai ter x. Então, quando eu aplicar no zero, só vai dar esse número. Então, por isso, ou seja, essa derivada aplicada no zero vai ser, na verdade, 15 vezes 14, tá? E assim por diante, até chegar num tudo sobre 5 fatorial. Esse é o resultado, tá? Então, o que eu fiz? Eu expandi em série de potência e veja que aqui continua, né? Então, ou seja, é uma série que continua e eu estou derivando termo a termo, que é o que a gente está usando no teorema passado. A gente pode fazer isso justamente por ser uma série de potência. Note que o raio de convergência nesse caso é todos os reais, tá? Você pode até escrever a expressão e calcular o raio. O raio vai dar infinito, tá? Então, ou seja, vai convergir para todos os reais. Tá bem? Pessoal, então eu acabo por aqui essa aula, tá? Na próxima aula a gente continua. Um abraço aí.